Seja muito bem-vindo ao nosso módulo prático demonstrativo. A partir de agora, eu vou iniciar toda a demonstração da prática da ventosoterapia. Mas a primeira coisa que você deve realizar com o seu paciente é posicionar o paciente na maca em uma posição onde ele fique confortável para que nós possamos iniciar com o procedimento da asepsia. Essa asepsia vai ser feita com algodão e álcool a 70%. Muitas vezes o paciente vem do trabalho, vem da rua, do comércio, ali para ser atendido na sua clínica ou no seu consultório, e ele está suado. Então é importante que nós façamos primeiro essa limpeza para depois começarmos com a palpação e em seguida a aplicação das ventosas, sejam elas dinâmicas ou estáticas. Então já estou com o meu algodão aqui separado. Eu vou despejar o álcool em cima do algodão. Nunca despeje o álcool direto no corpo, na pele do paciente, porque muitas vezes a paciente só de deitar, ela já está entrando em um estado de relaxamento. E se você coloca o álcool diretamente nela, por ser frio, ele vai quebrar esse relaxamento. Então, mais uma vez, coloca o álcool no algodão, avisa a paciente: minha paciente, eu vou passar álcool em você, ele é um pouco geladinho, aviso para que ela não se assuste e vou começar a fazer essa limpeza aqui da região dos ombros, do trapézio. Eu sempre vou fazendo essa limpeza da coluna para as extremidades. E vou fazendo a limpeza por toda a região que eu vou trabalhar. Vou fazer a limpeza primeiro do lado direito aqui do corpo da minha paciente, de cima até embaixo. Depois descarto esse algodão, pego um outro para começar a fazer a limpeza agora do outro lado. Porque eu vou com o algodão do centro para a extremidade e não vou e volto, para que eu não leve a sujeira e depois traga de novo. Então é sempre do centro para as extremidades. Descarto o algodão. Agora passo o álcool a 70% nas minhas mãos. Faço a higienização. E agora, como você viu na teoria, vou te mostrar agora na prática como é que nós vamos fazer a palpação a fim de encontrar ou as bandas tensas, ou os pontos de gatilho, ou apenas locais, estruturas miofaciais que possuam dor. Todas essas três indicações são próprias da ventosoterapia. Então, primeira coisa, como é que nós vamos palpar com a digital? Eu vou encostar só a digital no corpo da paciente, tá? Evita colocar muitas mãos, muitos dedos, para que a paciente consiga ainda assim perceber especificamente onde é que você está tocando. Então, primeira região que nós vamos fazer, aqui no ângulo superior da escápula, que é essa parte aqui, que parece uma esquina, né? Parece uma quina, aqui se localiza o ângulo superior da escápula. Então, nós vamos fazer uma palpação, e essa palpação, como nós já falamos na teoria, serve para que o paciente nos dê um feedback se a região dói. Então, eu vou palpar e vou perguntar: aqui incomoda? A paciente disse que sim, então aqui já seria um local onde eu aplicaria o primeiro copo da ventosa, nesse caso aqui, estático. Só que eu não vou aplicar agora, eu quero que você primeiro, com o seu paciente modelo aí de casa, de onde você estiver vendo essa videoaula, também realize essa prática. Então já sei que a minha paciente refere dor aqui, e aí eu vou descendo com o meu dedo ao lado da escápula, ao lado da borda medial da escápula. Minha paciente já disse, já fez um sinal aqui com a cabeça de que também incomoda. Então, um pouco mais abaixo agora, vou palpar. Se você perceber, eu estou fazendo a palpação de cima para baixo e também devo fazer de um lado para o outro, como se eu estivesse formando com o meu dedo o sinal da cruz. Para que isso? Para que você perceba se esse nódulo é bem delimitado. Ou seja, quando você desliza o seu dedo tem que cair de um lado e cair do outro, cair de cima e cair para baixo também. Se o seu dedo cai,
ao redor de uma estrutura, você sabe que essa estrutura ela é bem delimitada, que isso é um ponto de gatilho. Agora, se você fizer esse movimento que representa aí o sinal de uma cruz, se seu dedo não cair, você sabe que está em cima de uma porção maior de músculo. Se você percebe que o tônus está aumentado, é uma banda muscular tensa. Então, sempre que não for bem delimitado, você está acima de uma banda muscular. Se o tônus estiver aumentado, essa banda estiver tensa. Então, continuando na palpação, eu vou descendo aqui ao lado da borda medial da escápula. Aqui incomoda. Aqui a paciente fez sinal de que não incomoda. E eu vou fazendo uma verdadeira varredura aqui com a minha digital, a fim de perceber essas tensões musculares, bandas tensas ou simplesmente alguma região que doa. Só a dor já é também indicação da aplicação da ventosa. Aqui incomoda. Aqui, na minha paciente, eu percebo uma elevação, só que a pressão ela não refere dor. Então é aquele ponto que eu já falei para você, que se chama ponto satélite. É um ponto que já provocou muita dor, provavelmente, ao longo da vida da paciente, só que hoje ele não gera mais dor. Então é um ponto de gatilho que nós devemos evitar. Fábio, se eu aplicar nesse ponto que você pressionou, ou que eu pressionei e não dói, o que é que pode acontecer? A ventosa pode fazer com que esse ponto volte a doer. Então, relembrando aqui, você vai aplicar a ventosa nos pontos que dói, tá? E nunca nos pontos que não dói, que nós chamamos de satélites. Lembram dos 3 pontos ativos, latentes e satélites. Então, vamos continuar com a palpação aqui. Palpei, esse aqui ela já disse que não dói. E agora nós chegamos aqui na musculatura do grande dorsal, também chamado de latíssimo do dorso, que é essa musculatura que recobre as costelas. O que eu quero que você perceba é que aqui as costelas estão posicionadas como os meus dedos estão, de forma oblíqua. Então, se você for deslizar aqui com o seu dedo, de cima para baixo, você vai passar por elevações, mas essas elevações são as costelas. Uma mão, um dedo menos treinado pode achar que isso são bandas tensas ou até mesmo pontos de gatilho. Então eu recomendo que nessa região você faça palpação no mesmo sentido em que as costelas estão dispostas e de preferência entre uma costela e outra. Ou seja, você encaixa o seu dedo entre uma costela e outra e vai fazendo o movimento no mesmo sentido. Aqui eu percebi uma elevação. Vou perguntar para a minha paciente se incomoda. Sente dor aqui? Não. Então, mais uma vez, não vamos aplicar o copo da ventosa nessa região. Um pouco mais abaixo agora, entre uma costela e outra. Aqui incomoda. Percebo as elevações. Olho para a paciente. Muitas vezes ela não está falando, mas está fazendo movimento com a cabeça. Quando você está olhando para o rosto do paciente, se a paciente estivesse de barriga para cima, eu conseguiria ver também a expressão da paciente de dor, então nem precisaria perguntar, porque já é um sinal de que está incomodando. E aqui vou fazendo o deslizamento. Aqui incomoda? Sim? Aqui encontrei um ponto que incomoda, então é uma área elevada, é um ponto de tensão que incomoda e nós vamos aplicar o copo da ventosa. Agora um pouco mais abaixo. Aqui incomoda? Sinto a elevação, mas a paciente não refere dor, então continuo investigando. Aqui incomoda. Mais uma vez, vou aplicar o copo da ventosa nessa região. Perceba, como a paciente é uma paciente com a pele mais clara, eu consigo ver onde eu palpei, porque logo surge aqui uma hiperemia, uma vermelhidão, que nada mais é do que o aumento do fluxo sanguíneo, só pelo fato de ter palpado. Então, quando nós terminarmos aqui essa palpação no latíssimo do dorso, nós já vamos estar aqui na última costela, na 12ª costela. Entre a 12ª costela e a crista ilíaca, nós temos aqui um espaço.
Entre a última costela e o início da crista ilíaca, nós temos um músculo aqui que se chama de quadrado lombar. Então, para que nós possamos sentir o quadrado lombar, recomendo que você palpe com o seu polegar e faça uma pressão mais forte. Aqui incomoda? O paciente referiu dor, sei que também devo aplicar um copo da ventosa estático aqui nessa região. Passando do quadrado lombar, já bem próximo da crista ilíaca, muitas pessoas têm um ponto de gatilho de calibre maior, que são aqueles pontos que podem já ser satélites, né? Relembrando, quanto maior o ponto de gatilho, o trigger point, há mais tempo ele está instalado. E se ele está instalado há mais tempo no corpo do paciente, mais calibroso ele é. Muitas vezes eles não vão doer, mas de todo modo você confirma fazendo essa palpação. Então já a próxima crista ilíaca, vou investigar. Aqui achei, incomoda? Pronto. Nesse caso, ainda não é satélite porque a paciente refere dor. Então também vou aplicar um copo da ventosa nessa região. Então vamos recapitular. Nós já fizemos a palpação próximo ao ângulo superior da escápula, onde fica localizado o músculo elevador da escápula. Já fizemos ao lado de toda a borda medial da escápula, acima das costelas, na musculatura do grande dorsal ou latíssimo do dorso, no músculo quadrado lombar e bem próximo à crista ilíaca. Fábio, está faltando uma musculatura aí. Qual é? É essa musculatura que fica ao lado da coluna. Que musculatura é essa? São os paravertebrais, ou chamados também de músculos eretores à coluna. São eles os responsáveis por nos manter de pé, nos manter nessa postura ereta. Ou seja, se eu estou de pé, com certeza ele está contraído. Se ele relaxa, com certeza eu tenho um relaxamento, né, da minha postura também, fazendo aquele padrão flexor. Então agora nós vamos investigar essa musculatura. Olha, daqui até T11 está localizado o trapézio superior. Então, a partir de T11, vocês vão conseguir palpar direto o músculo paravertebral. Por quê? Porque é um músculo superficial a partir de T11. Professor, acima de T11 eu consigo palpar ele também? Consegue, mas você deve lembrar que o trapézio está recobrindo esse paravertebral, que vai de baixo a cima ou de cima a baixo. Agora aqui tem um detalhe. Se você for palpar de medial para lateral, o seu dedo vai cair em medial e vai cair em lateral também. Por que isso? Por causa da própria anatomia do músculo. Então, se você quer investigar se tem um trigger point acima do paravertebral, você deve palpar nesse músculo de cima para baixo. Aqui percebam atenção, vou perguntar para a minha paciente se incomoda. Ela já disse que sim, então seria um local onde também vou aplicar o copo da ventosa. Aqui incomoda? Um pouco. E vou descendo. Então, essa é toda a região que você vai palpar quando você for investigar a região do dorso, que é a região onde o nosso paciente mais se queixa de dor, né? Nós geralmente acumulamos mais tensão no trapézio, ao lado da escápula. 80% da população mundial ou já teve dor ou vai ter algum episódio de dor na região lombar. Então essa é a parte mais importante sobre a palpação e aplicação das ventosas do curso. Agora, eu só te mostrei a palpação digital. Na teoria, você viu que também existe uma palpação quando você faz um formato de pinça. Onde é que nós vamos aplicar a palpação com formato de pinça? Em áreas de extremidade. Então, basicamente, essa forma de palpar vai ser aqui na região do trapézio. Então, vou pedir até para a câmera se aproximar um pouquinho mais aqui, para que você consiga perceber como é que nós vamos fazer essa palpação. Então, é dessa forma que você vai fazer a palpação. O indicador embaixo e o polegar em cima. Os dois dedos vão de encontro ao outro, como se um quisesse tocar no outro, e você vai fazendo deslizamento para cima. Quando você chegar aqui na parte superior, você vai perceber que existe uma estrutura que é muito mais rígida, é muito mais tensa do que as outras. Então, quando você perceber isso, você aperta um pouco mais e pergunta ao paciente se incomoda. Aqui incomoda?
A paciente referiu incômodo, então nós também vamos aplicar um copo da ventosa nessa região, que é o trapézio superior. Eu acabei de fazer essa palpação no hemicorpo esquerdo da minha paciente. Você deve continuar essa palpação no hemicorpo direito também, tá? Eu estou agora aqui com um lápis. Esse lápis é um lápis de dermatofuncional, que tem uma tinta específica, né? Que é fácil de sair para que você faça algumas marcações, algumas aplicações no seu paciente. Em alguns casos, tá? Nos casos de dermatofuncional. Aqui, com o nosso paciente, eu vou utilizar o lápis em alguns momentos durante o curso, só para melhorar a didática, para fazer o desenho de algum músculo ou algo nesse sentido. Eu não recomendo que você faça essa marcação com o paciente. Aqui, com a nossa paciente, o simples fato de palpar já fez com que a minha paciente ficasse com algumas marquinhas vermelhas, né, que chamamos de hiperemia. E em alguns desses pontos aqui, ela sentiu dor. Tá? Eu não consigo memorizar todos os pontos que foi, mas o meu objetivo com essa primeira aula é que você faça essa palpação a fim de apenas perceber onde os trigger points estão. Agora, com o nosso paciente, como é que você vai fazer? Palpou, paciente referiu dor, já aplica o primeiro copo da ventosa. Foi fazer uma nova palpação, paciente não sentiu dor, pula para a próxima investigação. Sentiu? Coloca o copo, tá? Mas nesse primeiro momento só quero que você faça toda a palpação para que você perceba essas elevações, pressione e a nossa paciente responda se doeu ou se não doeu. Se doeu, é a confirmação de que aquilo é um trigger point ou ponto de gatilho, tá legal? Te aguardo na próxima aula, onde nós vamos começar a fazer as aplicações dos copos estáticos da ventosa.